Code Open. Nas últimas 24 horas, uma sequência de alertas desenhou um padrão claro. Servidores MCP que conectam agentes a ferramentas reais podem ficar expostos na rede. Um gerador de modelos Python recebeu correções para SSRF, leitura de arquivo local, DNS rebinding e risco em código gerado. E um provider do Apache Airflow teve alerta de bypass de autenticação em fluxo OAuth com Azure AD. O detalhe muda em cada caso, mas a consequência é a mesma: automação virou superfície crítica. A tese central. As falhas publicadas nas últimas 24 horas mostram que ferramentas de inteligência artificial, geradores de código e orquestradores já funcionam como plano de controle, então exposição de rede, entrada não confiável e autenticação fraca precisam ser tratadas como risco de produção. Pergunta dramática: quando um agente, um gerador de modelos ou um orquestrador consegue tocar dados e ações reais, quem garante que apenas a pessoa certa consegue acionar essa ponte? Este Cyber Report é uma reportagem documental em português do Brasil com foco defensivo. Não haverá payload, prova de conceito, sequência de requisições, token forjado, exemplo de exploração ou tutorial operacional. O objetivo é entender fatos confirmados por fontes públicas, medir impacto, separar incertezas e transformar o alerta em decisões práticas para segurança, engenharia, plataforma e liderança. Vamos começar pelo MCP, o Model Context Protocol. O NVD publicou a CVE 2026-9680 no Alibaba Cloud RDS OpenAPI MCP Server. A descrição pública fala em exposição imprópria do servidor MCP, permitindo que atacantes remotos invoquem ferramentas MCP expostas por meio de acesso de rede a um endpoint que escuta em todas as interfaces por padrão. A pontuação CVSS listada é média 5.8, mas a pontuação não conta a história inteira. Por quê? Porque MCP não é apenas uma interface de chat. MCP é uma ponte entre um assistente ou agente e ferramentas externas. Em um contexto de banco de dados ou nuvem, essa ponte pode estar perto de inventário, consultas operacionais, metadados, recursos administrativos, contas e automações que desenvolvedores imaginaram como locais ou confiáveis. Se essa ponte fica acessível por rede ampla, o risco depende menos do nome do protocolo e mais do que o servidor consegue fazer no ambiente real. O ponto defensivo é simples: qualquer servidor MCP deve ser tratado como acesso de automação. Ele precisa de inventário, dono, escopo, autenticação quando suportada, firewall, vínculo à interface confiável e logs úteis. Se uma equipe subiu um conector para acelerar um agente interno, a pergunta não é apenas se o modelo responde bem. A pergunta é onde esse conector escuta, quem consegue alcançá-lo e quais ferramentas ficam disponíveis quando uma requisição chega. Esse é o ângulo real de inteligência artificial do episódio. Não estamos dizendo que o modelo de linguagem foi explorado. Estamos dizendo que aplicações de inteligência artificial corporativa estão ganhando braços, conectores, plugins, servidores de ferramenta, credenciais de serviço e rotas de automação. Quando os braços ficam expostos, o incidente não precisa quebrar o cérebro do modelo. Ele tenta alcançar diretamente a ferramenta que o modelo usaria. A linha do tempo mostra outro bloco importante. O Data Model Code Generator, ferramenta usada para gerar modelos Python a partir de OpenAPI, JSON SEMA, GraphQL, Avro, Protobuf, JSON, YAML, CSV e formatos parecidos, aparece em 4 CVS altas publicadas na janela. Em muitas empresas, esse tipo de ferramenta roda em CI, em laptops de desenvolvedores ou em workers de build. Parece utilitário, mas fica perto de código-fonte, tokens de automação, rede interna, cache de dependências e segredos de ambiente. A primeira dessa sequência é a CVE 2026-54691, com CVSS 8.2. Segundo o resumo público, a ferramenta aceitava alvos de URL e cadeias de redirecionamento sem validação suficiente de host ou IP, permitindo SSRF contra loopback, redes privadas, endereços link local, metadados de nuvem e outros recursos alcançáveis. A correção indicada pelo advisory está na versão 0.61.0. A defesa não é só atualizar, é impedir que runners de build tenham acesso desnecessário a metadata services, painéis internos e destinos administrativos. SSRF em um gerador de modelos pode soar estranho até lembrar onde ele roda. Um SEMA remoto é tratado como entrada de desenvolvimento, mas a máquina que processa essa entrada pode ter privilégios e alcance que o autor do SEMA não deveria ter. Se a ferramenta é executada automaticamente em pull requests, pipelines ou integrações com parceiros, o caminho defensivo é isolar geração de código como se fosse processamento de arquivo não confiável.
A segunda é a CVE 2026-55389, CVSS 7.5, envolvendo referências John Sema e leitura arbitrária de arquivos locais antes da versão 0.62.0. O risco descrito é que a resolução de referências não ficava contida ao diretório pretendido e podia alcançar arquivos locais. Em termos defensivos, isso lembra uma regra antiga: qualquer ferramenta que segue referências dentro de documentos deve limitar onde essas referências podem ir. Um SEMA não confiável não deve poder transformar o workspace, o home do usuário ou diretórios de credenciais em fonte de dados. A terceira é a CVE 2026-55391, também alta, envolvendo DNS rebinding. O advisory descreve validação de host uma vez e resolução posterior pelo cliente HTTP, o que pode criar diferença entre o destino validado e o destino realmente conectado. A correção indicada aparece na versão 0.63.0. A lição é maior do que um pacote. Validações de rede precisam considerar tempo de verificação e tempo de uso. Se a resolução DNS muda entre uma etapa e outra, uma proteção contra a rede privada pode virar aparência de proteção. A quarta é a CVE 2026-55415, alta, ligada a importações Python geradas. O resumo público diz que extensões de SEMA controladas pelo atacante podiam influenciar o tratamento de imports no código gerado, permitindo que uma quebra de linha escapasse de uma instrução de import e executasse código quando o modelo gerado fosse importado. A correção indicada está na versão 0.64.0. Aqui a frase defensiva é direta: código gerado ainda é código. Isso muda práticas de desenvolvimento. Se sua equipe busca um SEMA externo, gera Python e depois importa automaticamente o resultado em testes, scripts ou serviços, existe uma cadeia de suprimentos. O SEMA deixou de ser documentação e virou insumo de execução. A defesa é PIN na versão corrigida, revisão de diffs gerados, sandbox de geração, bloqueio de rede desnecessária, execução sem segredos e separação entre gerar, revisar e importar. Agora vem o terceiro pilar, Apache Airflow. A CVE 2026-59243 afeta o Provider Fab antes da versão 3.7.3, no caminho de login ou outro com Azure AD. O advisory público diz que o Author Manager decodificava o ID token com verificação de assinatura desativada por padrão nesse caminho, permitindo que um atacante capaz de apresentar um token forjado ou sem assinatura ao callback ou outro pudesse burlar a autenticação e entrar como usuário arbitrário, inclusive com papel de admin, dependendo do ambiente. A recomendação é atualizar Apache Airflow Providers Fab para 3.7.3, onde a verificação passa a ser verdadeira por padrão. A Airflow é sensível porque orquestra tarefas. Ele conhece conexões, DAGS, variáveis, credenciais, movimentação de dados, jobs de produção, pipelines analíticos e automações que podem afetar sistemas inteiros. Uma falha de autenticação em painel de orquestração não é apenas login indevido, pode virar acesso a rotinas, dados, segredos operacionais e mudanças de workflow. Por isso, mesmo quando as condições variam por configuração, o tema merece prioridade para times de plataforma. A resposta defensiva para Airflow começa com a atualização do Provider Fab, confirmação explícita de validação de assinatura no fluxo Author, revisão de configuração do Azure AD, revisão de usuários com papel admin e análise de logs do web server em callbacks, logins anormais e alterações recentes em DAGS. Se houver suspeita de acesso indevido, a organização deve considerar rotação de credenciais disponíveis para conexões e variáveis do Airflow, além de inspeção de tarefas recentes. Juntando os casos, vemos um padrão. MCP fala de exposição de ferramenta. Data Model Code Generator fala de entrada não confiável em desenvolvimento ICI. Airflow fala de autenticação em orquestração. São camadas diferentes, mas todas são camadas de conveniência que ficam perto de poder real. A segurança falha quando a conveniência ganha alcance de produção sem controles de produção. O que muda agora para empresas com inteligência artificial e automação? Primeiro, inventário de conectores e servidores de ferramenta. Procure MCP, plugins de agente daemons de desenvolvimento, bridges locais, endpoints de automação e serviços que foram criados para uso interno. Verifique se escutam em 0.0.0.0, portas de container, hosts de nuvem, VPNs amplas ou proxies reversos. O padrão seguro é expor o mínimo, preferir localhost quando possível e colocar autenticação e firewall onde houver necessidade de rede. Segundo, trate schemas e arquivos de configuração como entrada potencialmente hostil quando vem de terceiros, pull requests, clientes, parceiros ou repositórios públicos. Gerar código a partir de entrada externa deve acontecer em sandbox, sem segredos, sem acesso amplo à rede interna e sem importação automática do resultado.
Essa medida reduz o impacto de SSRF, leitura local, rebinding e problemas de código gerado, mesmo antes de cada ferramenta receber correção. Terceiro, coloque orquestradores no topo da fila de correção. Airflow, pipelines de CI, cedulers, ferramentas de deploy e painéis de automação frequentemente têm mais poder do que aplicações comuns. Eles devem ter MFA quando aplicável, integração de identidade revisada, logs preservados, papéis mínimos, revisão periódica de admins e segmentação de rede. Uma falha de login ali pode ter impacto multiplicado. Quarto, monitore sinais úteis sem transformar o tema em tutorial. Em MCP, procure chamadas inesperadas de ferramenta, origens de rede fora do padrão e listeners abertos além do necessário. Em geradores de código, procure tentativas de buscar schemas em destinos não aprovados, referências incomuns, processamento de arquivos vindos de PRS não confiáveis e importações automáticas de artefatos gerados. Em Airflow, procure callbacks ou ultra-anomalos, mudança repentina de usuário privilegiado, DAGs alteradas e tarefas disparadas fora da rotina. Quinto, separe fato de incerteza. Fato. A CVES e a divisoria citados foram publicados ou confirmados por fontes públicas na janela analisada. Fato. Há correções indicadas para Data Model Code Generator nas versões 0.61, 62, 63 e 64, e para Apache Airflow Providers FAB na versão 3.7.3. Fato. A CVE do MCP descreve endpoint exposto em todas as interfaces por padrão. Incerteza, este relatório não confirma exploração ativa, vítimas, vazamento real, campanha criminosa ou impacto idêntico em todas as instalações. Para a liderança, a mensagem é priorização por função. Um CVSS médio em MCP pode ser crítico se o servidor alcança banco de dados sensível. Um CV alto em ferramenta de geração pode ser mais urgente se roda em CI com segredos. Um bypass alto em Airflow pode ser prioridade máxima se o painel gerencia a produção. O contexto manda. A pontuação ajuda, mas a localização da falha dentro do plano de controle decide a urgência. Checklist final. 1. Inventarie servidores MCP e conectores de agente. 2. Feche listeners desnecessários e bloqueie exposição pública. 3. Atualize Data Model Code Generator para pelo menos 0.64.0. 4. Desative ou restrinja referências remotas de SEMA quando não forem necessárias. 5. Rode geração em sandbox sem acesso a metadata service, segredos ou rede interna ampla. 6. Revise código gerado antes de importar. 7. Atualize Apache Airflow Providers FAB para 3.7.3. 8. Confirme verificação de assinatura OAuth. 9. Revise admins, logs e credenciais de orquestradores. A resposta para a pergunta dramática é esta. Quem garante que só a pessoa certa aciona a ponte é uma combinação de escopo, autenticação, rede mínima, sandbox, patch e observabilidade. Inteligência artificial e automação não eliminam os fundamentos, elas dependem deles. Quando um agente ganha ferramentas, quando um SEMA vira código e quando um orquestrador controla workflows, a defesa precisa tratar cada ponte como produção. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva, sem sensacionalismo, com foco no que muda hoje.